Estamos em mais uma aula da nossa série Shemot, aula sobre o livro de Êxodos. Estamos no capítulo 7. Na aula passada a gente terminou no primeiro passuco, no primeiro versículo do capítulo 7, que a gente falou sobre a profecia e a diferença da profecia entre Moisés, Moshe, e Aaron, né? Aaron e todos os outros profetas, e qual é a relação entre essas duas profecias. Então vamos voltar para esse passuco, né? Que vai falar 7. Vayomer Adonai el Moshe, re nataticha Elohim leparó, ve'Aharon achicha yeh nevi'echa, né? Então, falou Deus para Moshe, veja, eu te coloquei como Elohim, a gente viu como poderoso para o faraó, e o Aharon, seu irmão, vai ser o seu profeta. A gente viu o que é profeta, a porta-voz, aquele que flui, que entende o que vem oculto de Deus, né? Algumas explicações, intérprete, certo? Mas depois a gente viu a ideia sobre a diferença entre a profecia de Moshe, que assim a gente terminou a aula passada, e a profecia dos outros profetas. Os outros profetas, eles profetizam por algum intermediário, enquanto Moshe, não. Ou seja, Moshe sobe de nível. Ou seja, Moshe é como se fosse a profecia, enquanto o profeta é o receptor daquela profecia, daquela revelação. Moshe é como se fosse a revelação em si, é como se fosse o anjo que comunica ao profeta os dizeres de Deus. Ele é o porta-voz de Deus, como se fosse, em relação ao profeta, né? Ou seja, ele sobe de nível. E eu só esqueci de ver uma implicação. A gente terminou a aula passada falando sobre a diferença, então, entre a Torá e os livros de profetas. Que enquanto a Torá foi escrita por Moisés e os livros dos profetas foram escritos pelos outros profetas, quer dizer que a Torá, o Pentateuco, está um nível acima dos outros livros, como Josué, Isaías, Jeremias e por aí vai, certo? Isso a gente terminou. E só tem mais uma implicação nisso, que eu esqueci de falar lá passado. Então é o seguinte, porque quando a gente está estudando, por exemplo, um livro dos profetas, quando, se Deus quiser, a gente acabar o Pentateuco, porque a gente começou em Bereshit, Shemot, Vaikra, Medvad, Devarim, seja o Pentateuco, porque é uma revelação maior. Quando a gente acabar, se Deus quiser, a gente vai para Josué e tal. Não é igual estudar a Torá. Por quê? Porque quando a gente está estudando, por exemplo, Josué, depois Juízes, Samuel e por aí vai, Reis, a gente está estudando as profecias. Logo, a gente está estudando o que o profeta falou, certo? O profeta comunicou alguma coisa ao povo, um sermão, né? Uma coisa de esperança, uma admoestação, uma advertência, alguma coisa para o povo. Então, ele falou aquilo e a gente está estudando o que o profeta falou e pegando para a gente. Ou seja, o que nós temos a aprender com isso, tanto hoje em dia como naquele contexto, o que a gente vai aprender da história também, né? Nesses dois âmbitos. Isso é a profecia. Agora, quando a gente está estudando a Torá, ou seja, o Pentateuco, que foi escrito por Moshe, a gente não está estudando a profecia, o profeta falando para o povo. A gente está estudando a profecia falando para o profeta. Então quer dizer que quando a gente está estudando a Torá, é como se fosse que a gente é o profeta. A gente está profetizando. Ou seja, nos profetas, a gente está estudando as palavras dos profetas. Quando a gente está estudando a Torá, é como se fosse que a gente está tendo profecia e nós somos os profetas. Ou seja, nós estamos profetizando ao estudar a Torá, que é um nível muito maior. Então estamos nos níveis de profeta, porque a gente está tendo a relação direta à profecia em si. Logo, quem recebe a profecia é profeta. Então é como se fosse que a herança para o povo judeu foi a Torá, que Moisés escreveu, é como se fosse que cada um, é como se fosse um pequeno profeta. Por isso que então, o estudo da Torá ele é muito superior ao estudo das outras profecias, com uma gama, um nível espiritual muito maior, né? Também de entendimento e por aí vai. Também as palavras são mais diretas e mais claras, né? Que vão depois vir na forma das mitzvot, das ordens, dos preceitos e por aí vai. Então, só para finalizar, faltou isso. Né? Então, já que agora estamos profetizando, então vamos continuar. A brincadeira é uma metáfora, tá? Não é que a gente está profetizando na prática, nem nada disso, mas é como se fosse. Tem que deixar claro, né? Então vamos continuar. 2. Então, Deus vai falar para o Moshe, vai para o faraó, né? Então ele vai falar o seguinte: Atat edaber et kol asher etzaveka, ou seja, você falará tudo em que eu te ordenei. Ve'aharon achicha edaber el paró. E o Aharon, seu irmão, falará para o faraó. Veshilach et ben Israel me'artzo. E ele vai enviar, né, libertar, como se fosse o povo de Israel, da sua terra. Sobre essa ideia do que é o libertar aqui, enviar, liberar,
tem uma aula que eu falei sobre isso, que é uma aula muito boa, agora não lembro o número, mas que é alguma coisa que a gente vai discutir até quanto o faraó ou o povo sabiam que realmente era para libertar de vez, ou então libertar era somente para fazer um sacrifício e voltar, um bate e volta, né? E aí eu não vou entrar nesse assunto mais nessas aulas, mas é que aquela aula eu já passo por tudo e já explico. Então voltem nessa aula e vejam que ainda não viu, que também é muito boa. Mas o que quer dizer isso, então? Você falará tudo o que eu te ordenei. E o Aharon falará para o faraó. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, o Ramban vai explicar o seguinte. Para quem o Moshe tem que falar tudo o que Deus ordenou? Para o Aharon. E o Aharon vai falar com o faraó. Então, Deus fala com o Moshe fala com o Aharon e o Aharon fala com o faraó. Embora não é isso exatamente o que está escrito. O que está escrito é, você falará tudo o que eu te ordenei. Não está falando para quem. E o Aharon falará para o faraó. Então, por exemplo, o Rashi vai falar o seguinte. Você vai falar para o faraó tudo que eu te disser. De uma vez só. Ou seja, de uma vez só você vai dizer tudo que saiu da minha boca, você vai para o faraó e tudo que eu falar, você diz como se fosse um discurso. Para o faraó. E o Aharon é aquele que depois vai argumentar, aconselhar e explicar para o faraó os detalhes. Então o Moshe vai chegar, e Deus disse, o faraó vai ficar meio assim, e o Aharon, então deixa eu te explicar o que está acontecendo. O que Deus falou é o seguinte, liberta, senão não vai ser legal, né? Vamos tentar, porque olha, não sei. Então o Aharon é aquele que explica aquilo que é dito. É o comentarista, da mesma forma que, então, que na Torá tem aqui os versículos, e eu venho explicar o que os versículos, né, de acordo com os comentaristas, é o Aharon. Não sei se você entendeu essa frase, eu vou te explicar melhor. Então, esse é o Urash. Deixa eu ver. O Netziv de Volozhin vai dizer o seguinte, você falará tudo que eu te ordenei. Então, o que é tudo que eu te ordenei? É a mensagem em si. Calma, a mensagem em si... É a mesma coisa aqui do Rashi. Então, é a mensagem, o que tem que se dizer. Agora, a explicação, então, é o Aharon, tá? Então, achei que ia falar alguma outra coisa, mas tá bom. O Rashbam, ele vai pegar uma outra parte do versículo e vai falar o seguinte. Então, Moshe vai falar tudo que ordenar, tá? Ou pro Aharon ou pro faraó. E o Aharon, seu irmão, é aquele que vai, então, né, o Aharon vai explicar melhor para o faraó. O que é essa outra parte? Vestilach de Bnei Israel Me'arzó. Você pode entender de duas formas. Uma, e a consequência disso tudo é que, então, o faraó vai libertar o povo de Israel da terra. Ou você pode explicar aqui, não, a mensagem no final é essa, né? Ou seja, vai explicar que no final tem que libertar o povo de Israel da terra. Ou você pode entender, como fala o Rashbam, que Vestilach Bnei Israel Me'arzó é a fala do faraó. Então, você, Moshe, vai falar tudo o que eu te falei. O Aharon vai falar com o faraó. E no final, o que o faraó tem que falar? Vestilach et Bnei Israel Me'arzó. Ou seja, eu liberto o povo de Israel da minha terra. Ou seja, no final vai ter um monte de coisa que vão mudar você falar, você vai falar, o Aharon vai explicar um monte de coisa, até que no final o faraó tem que falar, liberto. Vou libertar. Esse é o objetivo final. Outra forma de... Vamos continuar. 3. Vani, Deus falando, Ekshet lev parou. Eu vou endurecer o coração do faraó. Veirbet et ototai, vet mofetai be'eret mitzray. Eu vou aumentar, multiplicar os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Tá? Sobre isso, a gente podia ficar aqui aulas e aulas e aulas, mas eu já fiz uma aula também sobre isso, 2 aulas atrás, número 49, que só explica o que é endurecer o coração do faraó, de acordo com vários comentaristas. Então também nessa aula eu não vou me repetir, porque já tem essa aula. Também quem está presencial, convido a conhecer a internet e entrar lá na playlist, no canal Ilanig, né? E curtir, vocês podem compartilhar e virar membro e comentar e ativar o sininho para o algoritmo saber que vocês estão interessados. Então, endurecer o coração do faraó vai entrar em várias questões sobre o livre-arbítrio, e eu não vou entrar nisso, mas se a gente fosse explicar de forma sucinta. O que é endurecer o coração do faraó? Vou dar algumas explicações. Uma explicação é o que eu estava acabando de falar. Vou fazer o faraó sofrer.
O que é endurecer o coração? Ou amolecer o coração, endurecer o coração, seria a ideia de o coração ficar duro. O coração ficar, ou seja, a pessoa ficar triste. Seria a expressão. Ou seja, eu vou fazer o faraó se entristecer. Ou então, a explicação, eu vou fazer o faraó sofrer. Ou seja, agora eu vou punir o faraó. Endurecer o coração dele, vou punir o faraó. Tá? Não é as explicações mais convencionais, né? Outra explicação, não, eu vou permitir que o faraó tenha resiliência de aguentar todas as pragas para só libertar ao final de todo o processo. E não que ele desista no meio. Porque senão vai ser como se fosse que ele vai libertar por pressão. E eu não quero isso. Eu quero que ele entenda que ele tem que libertar e ele liberte por vontade própria. Mas como a pessoa vai ter uma vontade própria se ele está sofrendo, então vai ter quem explique. Eu vou dar força para o faraó suportar tudo para que o livre-arbítrio se mantenha. Interessante uma coisa que o Shadal ele vai explicar o seguinte: endurecer o coração do faraó não é um castigo para o faraó, ao contrário, é um milagre. Ou seja, Deus está fazendo um milagre para o faraó. Pois é difícil de entender como o faraó não se rendeu antes, até a última praga, né? Interessante que Moshe vai falar para o faraó o seguinte: ó, você tem dois caminhos. Ou você liberta o povo, ou Deus vai matar teu primogênito. Afinal das contas, até já foi dito isso, né? Você pode escolher as duas coisas. Ou liberta, nada vai acontecer. E a qualquer momento, a princípio ele podia libertar, por livre e espontânea pressão, única de vontade, né? Que é essa ideia de endurecer por muitos, né? De ter o livre-arbítrio completo para decidir. Ou então não, você pode aguentar tudo, mas teu filho vai morrer. Ele também era primogênito, sim. Aí o faraó vai decidir, a gente já sabe a história, não acho que não é nenhum spoiler para quem está acompanhando aqui comigo, né? Vai decidir, porque todo mundo já viu o Príncipe do Egito, brincadeira. Novela da Record. Novela da Record. Leave, né? Que se... toda a diferença aqui. Mas é o seguinte, o faraó vai optar pela segunda, pela difícil. Ou seja, ele vai optar por passar pelas 10 e perder o filho. Quando ele perde o filho, o que ele podia fazer que seria o combinado? Olha, eu escolhi, paguei, recebi o que devia, pronto. Agora eu posso continuar com o povo de Israel, né? Ou seja, perdi um filho, não quis libertar, agora deixa comigo, paguei o preço, certo? Ele podia fazer isso. Mas aí é nesse momento que ele paga o preço que ele fala: Moshe, Aaron, eu liberto. Podem ir embora. Estou libertando, mas ele liberta o quê? Por decisão própria. A gente vai, quando chegar lá, a gente vai ver melhor, né? Ou seja, ele decide libertar. Ele não precisava libertar, porque as 10 pragas já tinham sido. Tá? Isso é uma questão. A gente vai entrar daqui a pouco na questão sobre por que o faraó precisa libertar. Sai, vai embora. O povo de Deus tem vários que falam, é porque o faraó precisa libertar. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão. Mas então, basicamente é isso. Eu vou endurecer, vou fazer sofrer, vou punir ele, ou então eu vou deixar ele forte e resiliente para ele aguentar as pragas e tudo aí. Tá? Esse é o simples. Se a gente for pela drachá, pelas explicações, e entrar em questões profundas, a gente pode entrar na ideia do livre-arbítrio e por aí vai outras questões. Mas com qual objetivo? Para que Deus engrandeça o seu poder sobre o Egito e demonstre no Egito o poder dele e as maravilhas, os sinais e... A gente fala Otot e Mofetim. Otot é sinais. Mofetim é um sinal mais forte. Então, Otot é um sinal fraco, é um lembrete. Otot é um sinal, né? Você faz uma alusão a alguma coisa. Um mofet é alguma coisa que carimba, que... Uau, tá? É alguma coisa revelada, tá? Então, vai ter quem explique que o Otot não é milagre e o mofet é milagre. Mas a princípio não, os dois são milagres, mas não tem milagres fracos, tem milagres realmente fortes, como a morte dos primogênitos. Então Deus vai botar todos esses mofetim na terra do Egito, graças que ele endureceu o coração do faraó. E sobre isso nessa aula 49, no final da aula, mas como muitos não vão até o final da aula, mas muitos vão, né? Acho que a maioria que realmente acompanha vai até o final. Eu explico a última opção, última interpretação, mas dessa eu tirei da onde? Da minha cabeça, né? Eu deixo claro quando eu falo da minha cabeça, que é o seguinte:
Na mitologia egípcia, pelo que a gente conhece hoje em dia, certo? Tinha uma questão chamada, tinha um procedimento chamado, uma crença que se chamava a justiça de Maat. M-A-A-T. Não sei como se pronuncia, mas se escreve assim, Maat, tá bom? O que é Maat? Maat é a ordem primordial. Daqui a pouco eu vou expandir um pouco esse assunto, mas vamos se ater a isso por enquanto. Ou seja, existe a ordem, que é a ideia da ordem contra o caos. Tem ordem, tem caos. A ordem é mata, tá bom? E no final da vida, todo ser humano, egípcio, né? Não sei se todo ser humano, todo egípcio, que seja, os egípcios acreditavam que quando eles morriam, eles seriam julgados no julgamento de mata, que é uma balança. O que é essa balança? Essa balança é uma balança com 2 pratos, certo? Um prato tinha uma pena, que é a pena que simboliza a deusa que esse mata é personificado, que é uma pena de avestruz, que significa sabedoria e tal, e a justiça é a pena. E na outra balança, o coração do ser humano seria colocado. Tá? Se a pena pesar mais que o coração, significa que a pessoa foi justa. E ela vai ter como se fosse o mundo vindouro egípcio, que não é exatamente o conceito da Bíblia de mundo vindouro, que é o lugar dos juncos, mas seria um lugar pleno, bom, seria onde todo mundo sonha e tá? Se a pena pesa. Agora, se o coração pesa mais do que a pena, quer dizer que a pessoa foi ruim no mundo, e aí ela vai ter a punição eterna, e aí tinha um bicho lá que era, se eu não me engano, que é um devorador, tipo um cachorro que devorava a pessoa e a própria perdição eterna. Então o medo de todo egípcio seria que o coração pesasse no julgamento. E para isso, isso era muito tipo central na vida deles, não é só mais uma crença, muito central. Toda essa questão que a gente vê por exemplo, o livro dos mortos, feitiços, todas as pinturas que a gente vê que desenhavam nos túmulos, era tudo para ajudar eles a se proteger durante esse julgamento, para que Osíris intervisse, ou eles faziam encantamentos durante a vida toda e escreviam no túmulo para tipo estar protegido sobre isso. Tinha, se não me engano, umas 50 e poucas perguntas que seriam feitas, um negócio assim, meio, né, uma coisinha realmente, basicamente, toda a vida egípcia. Até porque os egípcios eles davam muito valor à morte, né? Tipo, era tudo, quando morrer, a gente vê pelas pirâmides egípcias, né? Ou seja, a morte é muito importante, e a morte é importante por causa desse julgamento. Então é o julgamento de Mata. Então, para mim, o que significa endurecer o coração do faraó? Deus falou, eu vou endurecer o coração do faraó. Quer dizer, faraó, você vai sair culpado. Você é perverso. Seu coração tá, né, pesado, né? No caso, vai ter vezes que a palavra endurecer, às vezes é pesado. Eu vou pesar o coração do faraó. Quando na sociedade egípcia você fala pesar o coração, todo mundo sabe o que está sendo dito. É pra gente que a gente não sabe o que significa isso, porque a gente não tem essa cultura. A gente fica, o que é pesar o coração? Agora, naquela sociedade só fala, vou pesar o coração, falou, cara, ou seja, vai queimar no mármore do inferno, como se fosse, né? Vai pra perdição, ou seja, você é culpado. Ou seja, você saiu no julgamento divino como culpado. Por isso, vai ter a retribuição. Você errou, você é o perverso aqui na situação. Então, para mim, esse seria o significado de pesar o coração. Já que a gente falou sobre pesar o coração, já vou me adiantar para a aula que vem. A gente vai falar sobre que Deus vai mandar o Moshe e o Aharon irem até o faraó, e aí o Aharon vai ter que jogar o cajado no chão para virar a serpente, certo? E todos os feiticeiros vão tacar as serpentes, a gente vê que a serpente do Aharon vai comer as outras serpentes, certo? Então, já que a gente dá esse conceito da mitologia egípcia, eu já vou explicar o que é serpente pela mitologia egípcia e não pelo que os comentaristas vão explicar, tá bom? E também é muito importante, porque a serpente era um símbolo também muito importante no Egito. Então vamos tentar entender do início. Qual é o conceito central que gira toda a sociedade egípcia, ou seja, toda a crença, sociedade
egípcia tem uma questão central, tá bom? Isso eu não tirei de mim, eu tirei do... Eu vi umas aulas com, posso falar isso, egiptólogos, tá? Pessoas que estudam o Egito. E a coisa mais central no Egito é a ordem, que a ordem em egípcio é o mat. Esse é o principal valor egípcio, a ordem. E qual é o pior e o contrário disso é o caos, tá? Que eu até anotei, que é como é caos em Egito, Isfet. Então tem o mat e o Isfet, ordem e caos. Toda a sociedade do Egito gira em torno de ter ordem e não ter caos. Para isso, é tudo que eles fazem, toda a crença, todos os rituais, tal, é para que a ordem seja prevalecida. O que é ordem? Ordem seria uma ordem cósmica, equilíbrio, justiça e abundância. Ou seja, que o Nilo suba, que a agricultura e tenha fertilidade, e plantação e tal, seja um ano bom. Então, isso é ordem. Tá tudo em seu devido lugar, que tenha o sucesso contra os inimigos, que não venham calamidades, a peste, a espada, nem nada disso, né? Que é o que o Moshe falou para o faraó a primeira vez. Se você não ouvir, vai vir peste e espada sobre você. Isso é desordem, isso é caos. Então, tudo que eles fazem, então, tinham rituais que eles faziam diariamente, principalmente os sacerdotes, para que tivessem ordem. O faraó tinha rituais rituais até festividades anuais, que é quando o faraó, representando o povo inteiro, ia manter a ordem, tá bom? Porque quem representa essa ordem no Egito é o faraó. Ou seja, para o Egito, para a ordem se manter, depende do faraó estar, vamos dizer, em ordem. Ou seja, então por isso que o faraó tinha rituais específicos que ele tinha que fazer para que a ordem seja mantida. Senão, ia ter desordem. Tá? Então, basicamente, a ordem e a desordem, a ordem e o caos seriam as questões centrais da vida dos egípcios. E lá no Egito era tudo tão ordenado que a gente até fala de uma estrutura social que a gente fala pirâmide social, né? Que a pirâmide porque tá bom, porque quer dizer que poucos detêm muito poder e muitos nenhum poder, que é a base da pirâmide, mas remonta também ao Egito, que também existia uma pirâmide social, que o quê? O faraó é a ponta da pirâmide, depois você vai ter os nobres, que seriam os políticos, ministros e tal, e os sacerdotes, que são os sacerdotes. Os sacerdotes seriam aqueles que são responsáveis de manter a ordem cósmica no Egito, certo? E depois vai ter os escribas, depois tem os soldados, depois vai ter os artesãos e não sei o que lá, os comerciantes, depois tem os camponeses, que é a grande maioria, e no final, os escravos. Então, os escravos é a base da pirâmide, o faraó é o topo da pirâmide, e o faraó representa a ordem, e tudo tem que estar em ordem, e ninguém muda de classe, de casta, né? Desde que você viu, porque está tudo ordenado. Então, todo mundo tem que agir naquilo específico, para tudo estar em ordem, tudo funcionar. O faraó, não é que o faraó ele é livre para fazer o que quiser. O faraó também tem que agir de acordo com determinados preceitos, né, rituais. Por quê? Porque a ordem não vem... O faraó é um representante, mas a ordem não vem dele, vem dos deuses. Tá? Então, na verdade, quem mantém a ordem são esses deuses. E o que são os deuses no Egito? São deuses que são fenômenos naturais. São deuses da natureza. O maior deus Ra é o sol, né? O sol. Osíris é quem abençoa a agricultura, e por aí vai. Né? São fenômenos naturais. E no final, quando a gente vai ver que os fenômenos naturais, eles são o quê? Tem leis para esses fenômenos e eles não mudam. Então, a natureza também vive em ordem. Então, no final, é tudo ordenado. Sim? Mas no final é um sistema fechado, porque você trabalha para esse, que é o faraó, no final, os sacerdotes, que servem ao faraó, o faraó serve às forças da natureza, as forças da natureza não mudam. E estão em ordem. E se não mudar, tá ótimo. Porque se tiver alguma alteração, não na ordem natural do mundo, não de algo sobrenatural, mas se o nível do Nilo que tem que subir não subir tanto, desordem. Aí babou tudo, acabou, desordem, certo? Não é à toa que o que Deus vai fazer no Egito é uma bagunçadinha.
uma desordem, é o caos. Vou implantar o caos. Principalmente nas leis da natureza, que são as 10 pragas. Em vez de nascer o sol, vai ficar escuro 3 dias. Isso é um caos. Escuridão, ao contrário do sol. Vai entrar. Então, e a desordem ela vai vir justamente pela mudança das regras naturais. Ou seja, a gente vai chamar de milagres. Ou seja, o nosso Deus, os hebreus falando, né? O nosso Deus consegue sobrepor as leis naturais que são os seus deuses, trazendo para vocês a desordem. Quer dizer que se tem desordem é porque o coração do faraó pisou. Tá bom? Agora, a ordem então é representada muito pelo faraó, sim. O faraó ali representa os maiores deuses, se eu não me engano é Horus, que é o filho de Ra. Ra é o deus sol, que é o maior deus. Ramsés é filho de Ra. Sim, de Ra, Ramsés. A palavra etimológica, sim, Ramsés, sim. Então, Ra, o filho é o Horus, que representa, e quando eles morrem, o faraó é o Osíris, que é o deus já do pós-mundo, porque eu não vou entrar aqui na história do Osíris, tá? Então, o faraó representa os deuses, tá? Isso é a ordem. Agora, o que é a desordem? A desordem, o caos, ele vai ser representado por um ser que não é Deus, é um ser cósmico, vamos dizer assim, que ele não é vilão. E também não é que ele não dá para ser derrotado. É uma força que existe, que vai ser chamado OPEP, ou APEP, ou até ver Apophis, deve ser em português ou alguma coisa assim, que é uma grande serpente. Ou seja, o caos é representado por uma grande serpente no Egito. O que eles acreditam? Que o Ra representa o Sol, por isso ele vem trazer a ideia de ordem, que o Sol sempre está... Eles não sabiam que talvez a Terra é redonda, não entendiam isso, mas entendiam o quê? Que todo dia nasce o Sol e o Sol se põe. E é nesse momento que a gente trabalha e faz tudo. De noite é um dia já que a gente tem que se proteger. Por quê? Porque é a desordem à noite, tá? Então a gente está iluminado pelo Ra, né? Pelo Deus Sol, e depois... Então, agora, para onde o Sol vai depois que ele desaparece no horizonte e vira a noite? Quer dizer que ele vai para o submundo. Assim eles vão acreditar. Então ele está aqui nesse mundo, de noite ele vai para o submundo. O que o Ra faz no submundo? Então o Ra todo dia no submundo ele pega lá uma jangada com outros 3 deuses que vão ajudar eles e tal. E ele vai fazer um caminho muito difícil até que no final ele vai chegar nessa serpente, que é a que representa o caos. E vai ter uma guerra entre o Ra e a serpente, todo dia. Qual o objetivo da serpente? Acabar com o Ra, e aí o sol não vai mais nascer no dia seguinte, vai ter caos para sempre. Esse é o objetivo da serpente. E todo dia, então, o Ra tem que ganhar da serpente para poder nascer de novo. E para isso, eles fazem vários encantamentos e sacrifícios e não sei o que lá, para que você ajude o Ra a vencer a cobra durante a noite. Tá? Então, se o sol... Isso a gente já, né, vislumbrando um pouco da praga da escuridão. Que imagina, eles acordaram e não nasceu o sol. Ou até o gafanhoto, que não dava mais para ver o sol durante o dia. Isso claramente tem representação. Então, o que a gente vai ver durante as pragas, que é o que os sábios falam, né? Que antes de Deus destruir o Egito, ou destruir até um povo, ele destrói as crenças desse povo. Ele luta primeiro contra as idolatrias e depois, né, pune o povo. Então, cada praga, vai simbolizar alguma coisa muito fundamental daquela crença que Deus está destruindo. Por exemplo, da escuridão, cadê o Deus Sol de vocês? Certo? Por exemplo, pegar o carneiro, que é o que eles acreditavam como Deus, que é Ares, não sei o que lá, também, né? E matar o carneiro, e aí justamente vai ser a morte dos primogênitos. Por exemplo. E aqui, então, o primeiro sinal que nem são as pragas, ou até o sangue no Nilo, né? Que o Nilo a gente entendia que era uma divindade. Então, primeira coisa, antes das pragas, é o cajado. O cajado simboliza poder.
ou o cetro, né? Ou seja, é o poder real, ou seja, a ordem. É a governança, como você governa. O governo traz ordem para o mundo. E jogando para a terra, ele vai virar a serpente, que representa o caos. Então, Moshe e Aharon vão chegar já querendo dizer que, olha, a ordem de vocês vai ser bagunçada aqui porque agora o caos vai prevalecer. Os feiticeiros vão tacar as suas serpentes no chão falando, ó, vamos ver qual ganha. E no final, a serpente do Aharon vai comer de todo mundo. Então é uma mensagem muito clara para o faraó o que vai acontecer. Por isso que não é uma praga, mas é o prelúdio. Olha, e aí, você vai libertar ou não vai libertar? Você quer causa ou você quer ordem? Uma explicação aí, você vai falar mais adiante por que a Torá usa o termo tanin e não... A gente vai ver quando eu chegar lá. Na aula que vem a gente vai ver as explicações do tanim, o que seria tanim ou não, tá? Mas o princípio é serpente. Tem vários, assim, uma explicação simples, rápida. Tem vários tipos de serpente. Uma delas pode ser tanim, tá? Mas, a gente atualmente usa esse termo para definir... crocodilo. É. Tem quem diga que o tsfardê é o crocodilo, também vão ter opiniões. Que tsfardê é rã, mas crocodilo. A mais comum usar é a rã mesmo. Cada praga a gente vai chegar no céu, tá? Mas então... Isso vem dizer sobre a ordem e a desordem, ou seja, a desordem agora vai imperar no Egito. O coração do faraó vai pesar. E quando a gente está falando do coração do faraó pesar, a gente não está falando de um indivíduo. Ah, fulano vai ser julgado por mal. Se o coração do faraó pesa, quer dizer que o caos ganha o poder para todo o Egito, para toda a sociedade, porque tudo é o coração do faraó que importa para aquela sociedade toda. Porque no final tem um julgamento do faraó. Se o faraó, porque o faraó ele representa a ordem. Então, se o coração do faraó pesa, quer dizer que a ordem não vai ter naquele ano e vai vir desordem pro Egito inteiro. Então, o coração pesado não é que você vai ser punido, faraó. Quer dizer, o Egito vai entrar em caos. E é interessante mostrar como Deus ele vai usar o caos para mostrar como o mundo tem ordem. Porque ele ordenou o mundo. Ele que controla as leis do mundo, a ordem que ele colocou no mundo. Que a gente vai entrar lá, que isso vai ser remetido às primeiras aulas, à criação do mundo. Então Deus, ele controla tudo. A ordem e a desordem. Por exemplo, quando Bereshit bara Elohim et hashamayim v'taaretz, Deus criou o céu e a terra. Isso é ordem ou desordem? Esse versículo. Ordem. Deus ordenou o céu e a terra. Ve'aretz hayta tohu vavohu. Ve'ruach pnei tehom, ve'rosh pnei tehom, ve'ruach Elohim rechefet pnei hamayim. Porém, o mundo era uma bagunça. Né? E a escuridão sobre o abismo. Isso é ordem ou desordem? Desordem. Certo? E Deus cria a luz. É ordem ou desordem? Ordem. Aí Deus começa a ordenar o mundo até o final da criação do mundo, o Shabat. Sim? Então a estrutura do primeiro capítulo da Torá é um título de ordem, depois vem mostrar a terra como uma desordem, e depois Deus ordenando. Ótimo. Agora vamos comparar a Torá, por exemplo, com a mitologia grega, que é a mitologia que a gente mais conhece, vamos dizer assim, né? Qual é o primeiro deus grego? Em ordem cronológica, Cronos já é um deus, mas não é o Cronos. Antes de existir o tempo, né? Tal. Qual é o primeiro deus que os gregos acreditam que veio, que é o pai de todos? Que, se não me engano, é bisavô de Zeus. Ah, é? Zeus é tipo a terceira classe. Embora ele é o líder do Olimpo, mas antes de Zeus, tem vários deuses, e deuses desses que são muito superiores e são até, às vezes nem tem imagem, são mais antropomórficos assim, porque são tipo como se fosse esse Apep, o caos, a ordem, certo? Então, o primeiro deus grego se chama Caos. Caos é o primeiro deus, é dele que vem todos os outros deuses, ele é o primeiro. Então, primeiro vem Caos. Caos vai ter 2 filhos, Gaia e Urano. Gaia é a deusa da terra e Uranus é o deus do céu.
Então, de caos sai o céu e a terra. O que caos representa? O vazio. O caos primordial, igual ao Pepe dos egípcios. Então, olha que interessante. Do caos sai, tem toda a história que eu não sei exatamente a mitologia, como nasce, mas sempre isso. Aí um mata o filho, que mata o outro, que trai, pega da outra. Do caos nasce o céu e a terra. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Aí do céu à terra depois vai vir, tem o submundo, aí depois é criada a escuridão, a noite, depois o dia, o amor, o mar, e por aí vai, até Zeus, Ares, Poseidon e por aí vai, né? Ou seja, mas primeiro é o caos. O caos é o início de tudo. O que eles acreditam? O mundo é um caos, e desse caos, algum tipo de ordem foi criado. Mas tudo vem do caos. Tudo vem da bagunça e da confusão, do tohu-vavohu. Isso é muito parecido com o que a Torá fala. A terra era uma bagunça, né? E depois começa a criar a luz, escuridão, sei lá. Mas antes a Torá vem botar um versículo na frente. Vai falar o seguinte, não, calma aí. No início de tudo, primeiramente, Deus criou o céu e a terra. Esse é o início de tudo. Elohim, Deus, como o ordenador, o criador da natureza, da ordem do mundo, cria o céu e a terra. Certo? Entenderam isso? Dentro dessa ordem tem o caos. E nesse caos vai começar a ser ordenado. Então, isso é o que o judaísmo vai entender. Que é o que Deus está mostrando para o Egito. O egípcio ele entende que o quê? Que o caos e a ordem é um dualismo, né? É o bem e o mal. Estão em mesma posição, né? Ou é mal ou é bem. Né? Que é a questão dual. Até que o faraó, ele representa isso que ele vai falar, o faraó, né? Vocês são os bons, eu sou os ruins, né? Ou ele vai entender que esse Deus que está punindo o Egito com as pragas, em determinado momento, ele vai entender que Deus só faz o mal. Ou seja, veio sangue, piolho, ou seja, Deus só está trazendo praga. Ou seja, esse Deus, a força deles, ele é conectado ao caos. Ou seja, ele só consegue fazer o que é mal. Ele não consegue fazer uma coisa boa. Até que Deus vai fazer coisas boas para o povo de cá e falar, calma. Então, calma aí. Esse Deus, então, super poderoso deles, que está causando tudo de mal, ele também consegue fazer o bem? Ele não conseguiu entender isso. Ou faz o mal ou faz o bem. Tem Deus para cada coisa. Não. É um Deus único. Deus é um. Então, Deus criou um mundo e Deus, ele coloca ordem no mundo. E também cria a desordem. Então, às vezes é interessante para o engrandecimento do nome de Deus a desordem. E às vezes não. A gente assim, espera a ordem. Certo? Existe um... Estava viajando um pouco nessa ideia, né? Muitas horas de ônibus, às vezes, para o trabalho. Eu estava nessa ideia. Existe um fetiche religioso. E aqui eu vou incluir os judeus, mas também os cristãos, acho que também os islâmicos, né? Pelo menos existe um fetiche, e eu acho, na minha opinião, errado, equivocado, que os religiosos, vou englobar como todo, adoram um caos. Tá vindo calamidade pro mundo, tá vindo bagunça pro mundo, país vai entrar em guerra contra o outro, os religiosos já começam, não consegue ficar parado na cadeira, já tenho que criar aqui um vídeo no YouTube mostrando que Mashiach está chegando. Messias vai chegar. Por que o Mashiach vai chegar? Porque é caos. Porque existe uma premissa na cabeça dessas pessoas que vão entender o seguinte: não tem como o mundo chegar na perfeição sem bagunçar tudo antes, sem entrar num caos, sem falir os estados, ter crise financeira, ter guerra, um monte de gente morrer, porque da forma que está, como melhora? Tem que ter guerra. Então aí, é muito ruim guerra, mas às vezes mesmo as pessoas que moram naquele país que vai se dar muito mal, tá torcendo para dar ruim, por quê? Porque a minha crença é no Mashiach.
E ainda mais quando chegar para a ideia já dos cristãos, que aí esse mundo não importa tanto, o importante é a salvação, então eu quero ser salvo. E só vou ser salvo se tiver o anticristo e as guerras e muitos morrerem. Eu quero é bomba atômica explodindo. Não é verdade isso? Que é uma besteira. Faz sentido algum isso. Porque não precisa ser assim. Se a gente for ver a nossa evolução histórica, os momentos de ordem, a gente vem evoluindo aos poucos e melhorando a condição do mundo. Compara de hoje. E muito pelo contrário. Muitas vezes, quando tem guerra, revoluções, cabeças são decapitadas, não sei o que lá, no final piora. Sim, depois de um processo, vai para melhor, mas não necessariamente. Será que a sociedade, quando a gente pensa em Mashiach, a gente não pode pensar numa sociedade que consegue melhorar aos poucos, de uma forma sem ser ruim para as pessoas, fazendo bem e querendo a paz, por exemplo? Eu acho que sim. Talvez antigamente era inviável pensar uma coisa dessa, mas hoje em dia, por que não? A humanidade não consegue se unir para conseguir construir um mundo de paz e sem guerra? Não, precisa ter uma guerra que vai acabar com todo mundo para depois a gente se levantar do pó da terra, dos escombros, das bombas atômicas para falar, gente, vamos... Aí é o quê? Aí é como se fosse o faraó que está recebendo a praga e aí não é de verdade. De verdade é no momento de benesse que você escolhe, ó, vou fazer o bem. Aí assim tem valor. No final, como a gente, em Pessa, como a gente lembra a noite de Pessa, qual é o nome da noite de Pessa? Seder de Pessa. Ou seja, todo judeu, uma vez por ano, vai se reunir com a família para fazer o Seder de Pessa. O que é Seder de Pessa? A ordem. É a única noite do ano que a gente chama de ordem. A ordem de Pessa, a ordem da Páscoa, certo? Também tem Tubisvá daqui a pouco, mas é uma coisa bem mais recente, mas sim. A noite de Pessa é a única noite do ano que a gente chama de ordem. Hoje é a ordem. E a princípio ao contrário, calma aí. Pessa aconteceu a desordem, foi o caos, não foi as pragas, mortes dos primeiros. Isso é ordem ainda. Não, mas judeus nasceram e tal. Mas a gente entende que é ordem. Por quê? Porque Deus está ordenando o mundo. Por quê? Porque Deus é o Deus que traz ordem para o mundo. E na verdade, enquanto era desordem para os egípcios, era ordem para o povo de Israel. Certo? Então, no final, Deus trouxe uma ordem, né? Acabou com a escravidão e por aí vai e tudo mais. E não é à toa, e aí eu pensei nisso, não é à toa que é o motivo que o faraó precisa aceitar, libertar com pleno livre-arbítrio e escolha. Por quê? Porque se Deus tirasse o povo de Israel sem o consentimento do governante, isso é uma revolução. Você está fazendo uma ruptura na sociedade, certo? Um ato revolucionário. E não importa quem manda, não sei o que lá, e a gente vai embora e ponto. Vou matar quem tiver que matar, e não importa nada. Eu acho que o fato de Deus... Não. O faraó precisa aceitar. Deus está falando o seguinte, eu não quero revolução. Eu quero que através das instituições seja aceito fazer o certo. Eu quero que o governante aceite fazer o certo. Ou seja, que quando a gente faz uma mudança através de constituições, como a gente chama isso, é o conservador. Conservador não é o cara que... Conservador na ética e na moral, não é isso. Conservador é a pessoa que quer conservar as instituições governamentais que foram criadas pela sociedade até hoje. Né? O governo, o Estado, a família, as instituições que existem, que através dessas instituições, melhorando essas instituições, a gente avance. O revolucionário é o contrário. Eu quero destruir as instituições, destruir a ordem social, quero fazer uma luta, ou de classe, ou de gênero, ou de sei lá o quê, ou religiosa. Quero trazer o caos no mundo, porque é só assim eu acho que o mundo vai progredir. Né? A religião é muito tentada à revolução, né? Até as pessoas revolucionárias que nem são religiosas, no final se comportam como pessoas religiosas na prática, né? Mas no final não, no final não necessariamente, através realmente de uma ordem a gente pode conseguir chegar nas coisas. Então acho que o Seder de Pessa vem mostrar isso. Deus fala assim, olha, sim, eu vou trazer caos para o Egito, eu vou punir o Egito que vocês merecem.
E eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês. Mas não com uma total ruptura no mundo, na história, né, na sociedade que existe. Não, eu quero conservar as instituições. Tem os feiticeiros, tem o faraó, tem a sociedade, tudo mais. Eu vou punir, mas eu quero que através dessas instituições vocês entendam que vocês estão errados e que o povo de Israel tem que ser liberto. No final, os feiticeiros na terceira praga vão dizer, não é de Deus. E no final, na última praga, o faraó falou, tá, eu paguei tudo, mas vão lá, né? Segue o caminho de vocês. E vai ter algo tipo como se fosse o consentimento. Bechalar parou, né? Que a gente fala na Parashá. Bechalar significa ou que ele enviou, mas enviou no sentido que o faraó acompanhou, encaminhou. Né? Midrashim vai dizer que o faraó foi acompanhando o povo de Israel até a fronteira com um exército e tudo mais, tipo, podem ir, então, tchau, tipo, estão livres, né? E aí a gente espera que um dia, então, os governantes eles consigam libertar os escravos e os oprimidos com as próprias escolhas. E que a gente não precisa chegar nas pragas sobrenaturais para que isso seja entendido. O que dá a entender hoje em dia é que não vai precisar de milagres e quebrar as ordens naturais que Deus resolveu criar para que isso seja feito. Que de uma forma natural isso pode ser entendido, né? Mas sabe, tem muita perversidade no mundo e tal, e tem muita coisa para melhorar. Eu acho que quando tem uma ruptura, pior. Né? Minha opinião pessoal. Mas no final é isso. Se o faraó libertasse direto, seriam libertos. Mas aí, Deus não ia mostrar tudo o que ele pode. Por isso que ele falou, eu vou endurecer para mostrar tudo o que eu posso. Né? Aumentar os meus milagres e maravilhas para deixar uma lição para a humanidade uma vez na vida. Uma vez na história. Deixou. A gente pode pegar essas lições e já aprender. Não precisa passar de novo. Né? Como a gente vai ver, quem disse que não necessariamente os judeus não sofreram nas pragas, tá? Tem alguns comentários que vão dizer não, os egípcios as pragas foi para os egípcios e para os hebreus juntos. Com exceção aquelas que explicitamente está escrito que Deus separou um do outro e tal, mas as outras, por sangue, piolho, gafanhoto. Não, tipo, sangue, sapo e piolho. Não necessariamente está escrito que foi bom para os judeus. Ou que não teve para os judeus. Está escrito em todo o Egito. Certo? Aí vai chegar no Arov, no Zé, e falar, eu vou separar agora a terra de Goshen. Aí não. Mas o Midrashim, mas não é o que está escrito na Torá, né? Rocha que separou, né? Então, a gente vai ver que... no Rocher está escrito claramente, para os judeus foi luz. No Arov, nos animais ferozes, está escrito claramente. E ele separou a terra de Goshen dos egípcios. Até pergunta, e os judeus que não estavam em Goshen? Aí no Dever está escrito, os animais dos judeus não morreu nenhum, e todos os egípcios morreram. Então, aqui, só nessas três, e Makat Bechorot, se estivessem dentro de casa, protegidos com sangue e tudo mais, né? Então a gente tem aqui o Dam não é dito nada, o Tzfardeia não é dito nada, o Kenim não é dito nada, a Yarov, Dever, sim, Ishrin também é dito, tá? Ishrin, agora Barad não é dito, Arbe não é dito, Rocher é dito e Makat Bechorot é dito. Então também fica em aberto as coisas aqui. Até que no Rocha não foi dito, mas o Midrash vai dizer o quê? Que os perversos morreram dos hebreus. Foi pior para os hebreus do que... Sim. Então, também é uma calamidade, certo? Então, no final das contas, não sabe. Então, no final, a gente pode entender que o Egito ele é movido pela ordem e o faraó representa essa ordem. E o julgamento do coração do faraó não pesar é o que representa que está tudo em ordem em cada ano. E aí, quando o coração pesa, quer dizer que tudo vai ruir, quer dizer que a serpente vai aparecer, que representa aqui o caos, certo? E aí, então, vão vir todas as pragas em todos os âmbitos da vida, tanto na agricultura, quanto no doenças, como mortes e animais, ou seja, caos completo. Sim? Só para terminar, só para completar a ideia da cobra, a gente vê que, então, a cobra, sim, tem essa questão de ser a Pep, né, que é a cobra do caos, mas tem outras duas cobras que também
muitas vezes a cobra ela é sinal de proteção, também no Egito. Então vai ser uma proteção. E porque eu acho que o Ra, quando ia na Sejunca, ele tinha umas cobras, também tem os nomes lá, que ajudavam ele para proteger ele. Então quer dizer o quê? Que o Aharon vai jogar o cajado dele virar cobra e os feiticeiros vão se proteger, mas a cobra do Aharon vai engolir, ou seja, vocês estão desprotegidos nesse sentido. E também a gente sabe que o faraó ele tinha o que na cabeça? Uma cobra. Porque a cobra também simboliza ou a proteção, mas também era um deus lá que eu anotei, o Adjet, sei lá, que era o protetor do Egito, mas simboliza quem tem essa cobra na cabeça é o poder e a liderança, a governança. Ou seja, o governador, o líder essa cobra representa poder. Então, quando o Aharon está trazendo a cobra que come, quer dizer o seguinte, olha, o poder, você vai perder seu poder no Egito e o poder agora está nas mãos de Deus. Então seria também a representação, ou então poder, autoridade, ou proteção, ou caos. Das três ideias dá para entender o que vai acontecer no Egito, que é da mesma coisa, que quer dizer que então agora o poder é de Deus, e Deus vai mostrar como ele é o todo-poderoso, e não tem nenhum poder. Ele existe, ele se preocupa com cada ser humano, né, o que está acontecendo, tem justiça, e ele controla toda a ordem que existe no mundo e não tem nada que ele não possa fazer porque ele está acima de tudo, porque ele controla tanto a ordem quanto o caos. Então a gente fez pelo menos uma introdução para a gente começar a entender o que vai acontecer as pragas. A gente vai ver as pragas daqui a pouco, né, de vários âmbitos, tanto no âmbito de punição, medida por medida, né? Ou como uma estratégia de guerra, como destruição do Egito, ou como uma ideia de salvação para o povo de Israel, ou como uma ideia de arrependimento para os egípcios, ou então como uma ideia de destruição da cultura egípcia, ou seja, das crenças egípcias também. Então tudo isso, a praga, é isso quando a gente entrar. Então até as próximas aulas, curtam, se inscrevam e curtam o canal.